Para ser bem breve e objetivo, o meu pronunciamento hoje é um pronunciamento extremamente importante, sobretudo para o Senado Federal, porque vai versar sobre a emissão do Documento Nacional de Identificação aos membros e servidores do Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, matéria vinculada no Correio Brasilense em janeiro deste ano destaca que a Controladoria Geral da União identificou indícios de fraude em 346 mil cadastros do Bolsa Família, com prejuízos estimados de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse número é equivalente a cerca de 2,5% dos benefícios pagos pelos programas e representa 2,5 milhões de famílias com cadastro inconsistentes e irregulares, que receberam e que recebiam e que recebem o Bolsa Família. O Bolsa Família, senhor presidente, é um projeto de extrema importância e que atende mais de 13 milhões de famílias que vivem em situação de risco, em situação de dificuldade, e não pode ser prejudicado por fraudes cometidas em seu banco de dados, por ocasião do cadastro dos seus beneficiários. Trata-se de um prejuízo bilionário aos cofres públicos e principalmente às famílias mais carentes de nosso país, que pode e deve ser evitado. Por outro lado, senhor presidente, a Previdência Social, considerada por muitos o maior empecilho atual ao retorno do nosso crescimento econômico, cujo rombo fiscal, segundo o governo, ficou na casa dos 185 bilhões de reais em 2017, tem gastado, preste atenção, senhor presidente, por ano, de acordo com estimativas do TCU, cerca de 56 bilhões de reais com fraudes e erros. Trata-se de um valor equivalente a 30%, praticamente um terço, do seu déficit anual. São números alarmantes, são números impressionantes. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Senhor presidente, tais fraudes ocorrem principalmente por meio da falsificação de documentos de identidade, de certidão de nascimento, de informações alimentadas em bancos de dados públicos que, por não estarem integrados entre si e de forma automatizada e segura, possibilitam a falsificação e dificultam a sua fiscalização. Verdadeiras quadrilhas, falsários, sugam, pilham os cofres públicos, recebendo ilicitamente os recursos necessários à proteção da população mais carente desse país. Os benefícios esses, destinados ao amparo social do idoso, como, por exemplo, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial para pescadores ou lavradores, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio maternidade, entre outros, ficam comprometidos com as falsificações por essas quadrilhas de falsários que sugam os recursos públicos da população mais carente desse país, como acabei de mencionar. Desde o ano passado, o Ministério do Planejamento iniciou um pente fino para melhorar a gestão dos programas sociais e benefícios previdenciários, com o objetivo de garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente precisa. A economia anual estimada até agora, com a varredura feita, imagine, senhores, pasmem os senhores, de 2,6 bilhões de reais, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Estes, senhor presidente, são apenas alguns exemplos de um problema que atinge inúmeros setores, não só da administração pública, como também da iniciativa privada. E os maiores prejudicados, claro, como sempre, são os contribuintes,
que pagam essa pesada conta pela falta de segurança no gerenciamento dos seus dados da administração pública. As fraudes, senhor presidente, baseadas na falsificação e no roubo de identidade, bem como na alimentação de informações falsas em bancos de dados, já se tornaram um problema mundial seríssimo, de proporções epidêmicas, sobretudo desde o advento da internet. A título de exemplo, em 2017, um estudo realizado nos Estados Unidos da América revelou perdas de 16 milhões de dólares decorrentes de fraudes de identidades. Fraude nas identidades das pessoas. No Brasil, outro dado alarmante e absurdo, segundo matéria veiculada no jornal O Globo, a cada 20 segundos, um brasileiro é vítima de fraude de identidade nesse país. Diante desse quadro alarmante, foi promulgada, no início do ano passado, a Lei número 13.444, fruto de um intenso trabalho de cooperação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Este último, tendo à frente a Justiça Eleitoral, no sentido de buscar exterminar esse tipo de fraude no país. Isso a partir da criação de um documento nacional de identificação inteligente, prático e, sobretudo, seguro, uma identificação digital. Além disso, senhor presidente, baseado em um banco de dados integrados e em tempo real, com os demais bancos de dados públicos alimentados de forma segura a partir da identificação biométrica dos cidadãos brasileiros, e aqui faço um parênteses necessário para registrar, especialmente por justiça, o esforço pessoal de alguns membros da Justiça Eleitoral neste projeto, desde o seu início até este momento. Primeiramente, quero registrar o empenho do ministro Dias Toffoli, grande entusiasta dessa ideia, que durante seu mandato à frente da presidência do TSE, buscou o parlamento e se engajou diretamente, junto com a Justiça Eleitoral, na tramitação do projeto, colaborando com a sua experiência técnica e de seu precioso cadastro biométrico de eleitores. Registro também a competência e a dedicação com o qual o ministro Gilmar Mendes deu continuidade ao processo durante seu mandato à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, não medindo esforços para articular todos os procedimentos necessários para a implementação da estrutura básica necessária à sua concretização. Tudo isso antes do fim do seu mandato, ocorrido no início deste ano. Ainda registro a fundamental participação do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, membro do Comitê Gestor de Documento, do qual faço parte e falarei logo em seguida, que tem colaborado diariamente com respostas coerentes e práticas aos problemas que se apresentam. Além de ter contribuído com a sua competência, cortesia e equilíbrio, que lhe são notório e pelos quais admirado e respeitado pelos seus pares, em momentos decisivos, esse ministro foi de encontro aos complexos e necessários consensos para a concretização dos nossos objetivos. Realizada, portanto, senhor presidente, as justas e legítimas homenagens, senhor presidente, volto à Lei número 13.444, de 2017, e trago aos holofotes desse plenário, como resposta aos problemas que citei, relativo às fraudes com identidades do nosso país. Esta lei cria a Lei número 13.444, de 2017, cria o Documento Nacional de Identificação
e um banco de dados específico para essa documentação, gerenciado pela Justiça Eleitoral, com a ajuda do comitê gestor, que há pouco mencionei, formado de maneira democrática por representantes do Executivo, do Legislativo, da Justiça Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça. Por honrosa indicação do presidente desta Casa, faço parte deste comitê, representando o Senado Federal. Missão de extrema importância e responsabilidade, que aceitei por entender ser da mais alta relevância para o futuro do nosso país, e principalmente para a sustentabilidade da administração pública, de nossos serviços públicos, dos nossos programas sociais, tão essenciais para milhões de brasileiros que deles dependem, e em muitos casos, até mesmo para a sua sobrevivência. Neste comitê, temos discutido por meses sobre os problemas aos quais mencionei apenas parte. Temos recebido, ouvido, representantes de diversos órgãos públicos e entidades privadas, tais como FEBRABAN, ANAC, Fiesp, dentre outras, todos tendo em comum diversos prejuízos decorrentes de fraude de identidade em bancos de dados cadastrais. A partir daí, senhor presidente, tendo à frente o excelente corpo técnico da Justiça Eleitoral, somado posteriormente ao Ministério do Planejamento e agora contando também com a participação de técnicos do nosso Prodazem, foram projetados o banco de dados do ICN, Identificação Civil Nacional, e o próprio DNI, Documento Nacional de Identificação, totalmente seguro, inovador, transformador, de forma a atender todas as demandas exigidas e elencadas. Trata-se, senhor presidente, de um documento digital a ser instalado em qualquer smartphone, aparelho celular, que atende a todos os requisitos de seguranças e certificações mundiais e oferece, além das vantagens para a administração pública e setores da iniciativa privada, uma gama imensa de comodidades para os cidadãos brasileiros que optarem pela sua utilização. É um documento de identificação digital que busca no banco de dados da Justiça Eleitoral a devida certificação. E este documento já se encontra, em sua essência, totalmente pronto. Agora, enfrenta a fase de testes necessário para a sua implementação em todo o território nacional, o que se espera que aconteça a partir já do segundo semestre desse ano. A primeira fase de teste foi realizada com a emissão dos documentos aos membros dos servidores do TSE e do Ministério do Planejamento. A segunda fase está sendo realizada com os membros dos servidores do TRE do Paraná. Por que do Paraná? Porque o Paraná é o município mais avançado na certificação biométrica da Justiça Eleitoral. Aliás, quero perguntar para Vossa Excelência, senador Ivo Cassol, o senhor já fez a certificação biométrica na Justiça Eleitoral? Então, Vossa Excelência está apto para receber a nova identidade digital, moderna, adequada, e que tanto trabalho proporcionou a esse comitê gestor a qual eu me referi. E isso vai ocorrer, está pré-agendado para o dia 23, se eu não estou equivocado, é uma quarta-feira, com a presença dos ministros, especialmente do ministro Luiz Fux, que hoje é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Certamente vamos convidar também o ministro Gilmar Mendes, vamos convidar também o ministro Dias Toffoli e vamos convidar também o ministro Tarcísio, que trabalharam e que foram os protagonistas principais da elaboração desse documento de identidade digital que vai se transformar numa verdadeira revolução em todo o país. Portanto,
no dia 23, Vossa Excelência, senador Ivo Cassol, já está previamente convidado, eu não sei se é exatamente essa data ou não, tem que conciliar as agendas do presidente Eunício, do presidente da Câmara dos Deputados e também dos ministros do TSE, portanto, é uma data que não está completamente definida, mas está pré-definida para que a gente possa fazer aqui o lançamento no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que serão os próximos a receber a identificação digital oriundo da Lei número 13.444. A segunda fase está, como eu já falei, sendo realizada por membros dos ministérios ou membros e servidores do TRE do Paraná. E de forma a prestigiar, como eu falei, o Legislativo, o trabalho dos senhores deputados, dos senhores senadores, conseguimos, junto ao comitê gestor, e com o apoio e iniciativa do deputado Júlio Lopes, que representa a Câmara dos Deputados naquele conselho, que a terceira fase de teste seja realizada agora com a emissão do novo documento aos membros dessa Casa, aos membros da Câmara dos Deputados e seus respectivos servidores, aos membros do Senado Federal e também aos seus respectivos servidores. Então, o Zezinho que está aqui, que é o nosso assessor, MOR, vai receber também uma carteira de identidade digital, baseado no cadastro biométrico da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, senador Ivo Cassol, cedeu o cadastro. Cerca de 80 milhões de brasileiros hoje já estão aptos a receber essa nova carteira de identidade digital. E com isso nós vamos coibir, nós vamos eliminar totalmente as fraudes desse país, porque a nova carteira digital é feita com base nos nossos dados biométricos, portanto, as nossas impressões digitais, podendo ocorrer, inclusive no futuro, a identificação pelo nosso rosto, por outras características que, porventura, a evolução da tecnologia possa permitir. E, com isso, nós vamos eliminar aquelas fraudes dos cadastros do Bolsa Família, porque aí, para se cadastrar ou se recadastrar, só efetivamente com a impressão digital. E, com isso, o Brasil vai economizar bilhões de recursos com essas fraudes que efetivamente acontecem com as identidades falsas em programas e projetos sociais. Trata de uma grande honra e de uma grande oportunidade para mim. Além de contribuirmos com o processo, os testes e desenvolvimento deste importante projeto, fazemos parte dos primeiros brasileiros a aportar o Documento Nacional de Identificação, ou seja, a Carteira Nacional de Identidade Digital, já em vigor e reconhecido por lei em todo o território nacional. Assim, senhor presidente, apresento publicamente a Vossa Excelência e aos demais colegas senadores dessa Casa um relatório sucinto das atividades a mim confiadas e realizadas nos últimos meses enquanto representante desta Casa no Comitê Gestor do ICN, Inscrição Civil Nacional. De fato, amanhã eu devo discorrer novamente sobre essa questão, num discurso ou num pronunciamento mais sucinto, mais objetivo, mais didático, para que todos nós aqui, servidores do Senado Federal, senhores senadores, senhoras senadoras, possam entender exatamente como proceder para fazer a nova identificação digital que já está em fase de teste, é reconhecida em todo o território nacional e, evidentemente, que vai se transformar numa verdadeira inovação, uma verdadeira transformação, uma verdadeira revolução na identificação de todos nós, brasileiros e brasileiras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado,
senador Dário Berg, com certeza